Quem é você? Essa é uma pergunta que parece, mas não é fácil de responder. Você é uma pessoa quando está com a sua família? Uma pessoa quando está com seus amigos? Uma pessoa diferente quando está no seu trabalho? Você desempenha vários papéis. E quando você está sozinho? O que te motiva? O que te desanima? O que te faz feliz? E essas coisas são realmente você? Qual a sua essência? As pessoas buscam essas respostas desde sempre, e hoje contamos com várias ferramentas que prometem nos ajudar a nos conhecermos melhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tive todo o trabalho de ligar essa luz colorida só para eu falar isso. Hoje a gente vai falar sobre isso. Prazer em rever você virtualmente, se você já me conhece, ou prazer em conhecer você virtualmente, se a gente não se conhece. Meu nome é Bruno e nesse canal a gente aprende junto. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas de autoconhecimento. Esse é o segundo vídeo da série Design da Sua Vida e o último vídeo que eu vou lembrar o número correto. E nesse projeto nós vamos tentar construir uma vida que seja mais feliz pra gente. No vídeo passado a gente definiu uma vida feliz como sendo uma vida coerente, onde quem você é, o que você acredita e o que você faz estão conectados. Verdade. E é com esse primeiro ponto que a gente vai começar. Então, quem é você? Eu podia abordar esse tema de maneira mais concreta, mais pé no chão. Porém, qual que é a graça de abordar um tema de maneira concreta e pé no chão? Eu me considero uma pessoa mística, então a gente vai começar falando do mágico, do mistério, do desconhecido. Mas não, mesmo que você seja uma pessoa cética que não acredita nessas coisas, não sai desse vídeo porque eu vou te mostrar como que você pode usar essas ferramentas para se autoconhecer de maneira prática. Porque mesmo que você não acredite, você pode usar. Esse vídeo, inclusive, vai se chamar Astrologia para Céticos. Mas como eu vou falar mais coisas além da astrologia, eu vou trocar o nome que eu ainda nem sei direito. Mas por que eu tô falando que mesmo se você for cético, você pode usar essas ferramentas? Porque pra mim, o autoconhecimento é uma constante autoanálise e autorreflexão. Você precisa estar constantemente pensando, sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você sente. E às vezes a gente precisa de ferramentas que ajudem a gente a expandir o nosso grau de consciência, Porque quando a gente fica muito com a gente acaba se acostumando ou ficando no piloto automático. Então eu penso que quando a gente tem acesso a diferentes pontos de vista, o que essas ferramentas de autoconhecimento que eu vou trazer hoje, outras que a gente vai ver depois, elas vão ajudar. Então vamos para a primeira ferramenta, que é a astrologia. A astrologia é uma pseudociência, eu sei. Eu assisti um vídeo do Átila Marino, se eu não me engano, no canal dele, o Nerdologia, que eu não sei se é o canal dele, mas eu acho que, enfim, talvez seja. E nesse vídeo, ele humilha muito a astrologia, ele fala várias coisas que são verdade, que não é cientificamente provado e várias outras coisas. E eu não sei, o pessoal da internet gosta muito do Átila, mas vocês já viram esse vídeo dele humilhando a astrologia? Eu, se fosse vocês, eu cancelava ele. Brincadeira. Eu acredito em astrologia, eu acho que tem o seu valor. Eu gosto de pensar, eu acho que é bonito pensar, que é como se o universo tivesse dado pra gente um presente, que é a astrologia, que é esse mapa ou esse espelhamento do céu e da terra que pode nos ajudar tanto a nos conhecermos melhor quanto tomarmos melhores decisões. Eu sei que isso é um pouco místico demais, desculpa, mas eu vou reforçar, mesmo que você não acredite, você pode usar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Porque a astrologia trabalha com arquétipos. Então você pode pegar esses arquétipos, ver as características deles e ver se esses arquétipos se aplicam ou não a você. Quer ver como que a gente pode fazer isso? Eu apresento a vocês a minha caixinha dos segredos astrológicos. Eu gosto de astrologia, como eu falei, Então eu já fiz algumas consultas com alguns astrólogos. Eu peguei o que eles falaram pra mim nessas consultas e coloquei aqui nessa caixinha. Agora eu vou abrir essa caixinha e vou pegar aleatoriamente uma dessas coisas que eles me disseram. E eu vou fazer um processo de autorreflexão que é o mesmo que eu faria sozinho e que eu sugiro que vocês devam fazer também. Para tudo que falam para vocês. Porque seja astrologia ou mesmo algum teste que se passe por mais científico, que é uma questão que a gente vai falar no próximo vídeo, tudo que te falam você precisa processar com senso crítico. Não dá para você simplesmente, passivamente falar assim, nossa, é isso mesmo e só. Porque na pior das hipóteses, essas coisas podem até acabar virando prisões mentais, Então, cuidado. Então vamos lá, vou abrir minha caixinha de segredos astrológicos e vou escolher um deles, um momento. Ah tá, esse daqui que eu peguei é sobre o meu temperamento, que de acordo com a astrologia eu tenho um temperamento fleumático. Eu vou olhar aqui então o que o meu astrólogo falou em relação a isso. Então, um temperamento fleumático é relacionado ao corpo e ao comportamento, então costumam ser pessoas que são mais vagarosas, com tendência ao acúmulo de gordura, tem sensibilidade e necessidade de não intervir no que não diz respeito. É uma pessoa que precisa de certo controle do dia a dia, precisa ter horários, precisa ter rotina, são pessoas que a bagunça prejudica. Beleza, ele me falou isso. E
A minha obrigação, enquanto pessoa que está buscando autoconhecimento, é refletir sobre isso que ele me falou para ver se aplica ou não. A parte da gordura, com certeza se aplica. Sobre ser vagaroso, eu acho que eu sou vagaroso no sentido que eu preciso do meu tempo. Eu preciso do meu tempo para fazer as coisas. Então, se você fala assim, eu preciso que você faça X coisa pra mim, eu não consigo fazer bate-pronto. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso me organizar internamente e externamente. Então eu não sou uma pessoa papum. Tem gente que é muito mais ágil que eu admiro, até invejo um pouco. E sobre a questão da rotina, isso é muito verdade. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter meus horários, porque senão eu tenho uma tendência a ficar hiperfocado em algumas coisas e esquecer do resto. Então, às vezes, se eu tô trabalhando, eu posso ficar horas trabalhando, focado em alguma coisa, e depois falar assim, eu almoço depois, ou faço exercício físico depois. E aí eu nunca faço. Então eu preciso de uma rotina para me organizar. Inclusive domingo, por exemplo, é um dia bem difícil para mim. Como eu não tenho que fazer nada, eu fico meio perdido no tempo. E aí eu sinto que eu acabo desperdiçando o tempo fazendo coisas inúteis, né? Não inúteis, coisas que eu não queria na verdade fazer. Mas que por falta de uma estrutura no meu dia, eu acabo me perdendo. Então, sim, eu concordo com isso que o meu astrólogo falou. E a partir do momento que eu concordei, eu comecei a pensar em maneiras e coisas que eu poderia fazer para tanto melhorar aquilo que eu achava que precisava ser melhorado, quanto para amplificar aquilo que estava bom. Então, assim, sobre a questão de ser vagaroso, eu aprendi como é importante você ter um fluxo de trabalho, né? Uma coisa que vem depois da outra, que vem depois da outra. Isso me ajuda a ter organização, isso me ajuda a ter mais agilidade. Sobre a questão da rotina, para mim é muito importante a organização. Então, no domingo, eu organizo a minha semana. E no dia a dia, né, segunda até sábado, à noite eu costumo fazer um balanço de como foi o dia, o que deu certo, o que não deu do meu planejamento, e aí como que eu tenho que me adaptar para o dia seguinte. E me ajuda, né, a conseguir organizar um pouco mais no tempo as coisas que eu quero fazer. Agora a gente vai para a segunda ferramenta de autoconhecimento que eu gosto de usar, que é o tarô. O meu tarólogo é o Gabriel Martins. Vou deixar a arroba dele aqui. E até vou pegar uma coisa que ele falou sobre por que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento também. Eu vou ler aqui, tá? Licença. O tarô também é uma ferramenta de autoconhecimento porque permite uma conversa com si mesmo que mostra as melhores possibilidades, melhores caminhos e melhores maneiras de agir em uma determinada situação que você está no escuro. Eu estava assistindo um vídeo sobre o tarô no canal da Carol e ela fala que o propósito do tarô é abrir a caixa preta da consciência coletiva e te ajudar a entender como que o futuro pode se desenrolar naquele momento, né? Naquele momento em diante. No meu caso, enquanto a astrologia me ajuda a me entender um pouco melhor, o tarô me ajuda a pensar nas minhas ações e nas minhas possibilidades, no meu jeito de pensar. E, assim como eu enchi a caixinha dos segredos dos astrológicos, eu tenho minha caixinha de segredos do tarô. Na verdade é a mesma caixa, obviamente, vou reaproveitar a caixa, não vou arranjar uma outra caixa pra fazer praticamente a mesma coisa. Porém aqui eu coloquei meus segredinhos do tarô. Peguei outro papel aqui. E o tarô eu acho muito legal, gente, porque tem umas coisas que é muito assim, bate e dá certo. Esse papel que eu peguei é meio sobre isso. Quando eu tirei tarô pela última vez com o Gabriel, ele virou pra mim do nada, assim, sem nenhum contexto, não tinha falado nada pra ele. Ele falou assim, você começou um novo projeto? E o que eu tinha acabado de começar? Esse canal. Bum! Gente, desculpa, assim, pra quem é cético, mas como né, essas coisas acontecem, é muito engraçado essas coincidências que acontecem. E nessa última sessão ele falou muito pra mim como eu tinha que pegar firme com essa questão do canal, que era uma coisa que tinha potencial, que era uma coisa que eu queria e que eu estava no meu coração e tudo mais. E aí, gente, nossa, bateu demais, porque realmente, mas de novo, é o mesmo processo com a astrologia. O que ele me falou faz sentido ou não? Faz sentido. O que eu posso fazer através dessa informação que ele me trouxe? Bom, eu realmente quero que o meu canal funcione. Eu sei quais são as dificuldades para fazer esse canal funcionar. Então eu tenho que construir ferramentas e eu tenho que construir contenções, né, que me ajudem a fazer aquilo que eu realmente quero, que é o canal. Agora a gente vai para a última ferramenta. Claro que tem outras opções, tem, por exemplo, runas, tem pessoas que têm o dom, né, que são... Eu não sei como é o nome de pessoas que têm o dom. O dom de adivinhação, né, o dom de se conectar com o mundo espiritual, né, para te dar dicas, né, entre outras coisas. E a última ferramenta de autoconhecimento místico que eu escolhi são os sentimentos. Eu escolhi os sentimentos porque eu acho que é um bom caminho de transição entre algo que é mais místico, né, e algo que é mais concreto. Porque eu tenho a sensação que as pessoas acham que os sentimentos não são coisas realmente importantes ou válidas ou que merecem atenção. Pelos sentimentos não serem coisas concretas, né, que
você consegue pegar, encostar, por exemplo, e ver, eu acho que a gente acaba meio ignorando os sentimentos ou não dando a devida importância. Porém, eu tenho um plot twist que, cientificamente, os sentimentos, eles são muito mais úteis do que a gente possa imaginar. Em inglês, a gente tem o termo gut feeling, que a gente fala quando a gente sente algo assim no estômago. Em português a gente fala muito, né, eu tô com a sensação que eu não devia fazer aquilo, ou tô com a sensação que eu não devia ir em tal lugar. E é isso que a gente sente aqui meio no peito, na barriga, sabe? A verdade é que essa sensação não é uma coisa misteriosa que vem do nada. Essa sensação é uma sedimentação de várias experiências que você teve no decorrer da vida. Então tudo que acontece com você vai causando uma impressão ou vai te dando sentimentos, e essa experiência vai sendo guardada por você, no seu cérebro. Isso pode ser provado quando você pega, por exemplo, jogadores de xadrez. Aqueles que são mais experientes, eles tendem a pensar menos do que os jogadores que são iniciantes. E por que eles têm que pensar menos? Porque já jogaram várias vezes aquele jogo. Então eles criam uma certa intuição, né, que a gente fala. Mas não é uma intuição, tipo, do nada. É essa intuição que é construída a partir de vários jogos que você jogou. Você consegue entender que tipo de jogada vai funcionar melhor ou não, sem você ter que racionalmente pensar sobre isso. É a mesma coisa essa sensação aqui do estômago, esse gut feeling. Isso acontece porque a parte do nosso cérebro que guarda essas informações referentes a essas experiências são os gânglios basais. E eles fazem parte do nosso cérebro primitivo. Então eles não se conectam às partes do nosso cérebro que se expressam através da fala, por exemplo. Eles se conectam com o intestino, com o estômago. Por isso que essa sensação vem aqui e não aqui. O autor Dan Goleman chama isso de a sabedoria das emoções. Então os seus sentimentos são ferramentas importantíssimas de autoconhecimento, porque eles vêm das experiências que você passou na sua vida, o que deu certo, o que deu errado, e tudo isso pode te ajudar a tomar melhores decisões no futuro. E também te ajudar a entender o que funciona ou não pra você. Outra coisa legal dos sentimentos, eu acho, é que eles te ajudam a seguir em frente. E aqui, principalmente, eu tô falando de sentimentos ruins. A gente tem essa tendência que é muito ruim de ficar falando assim, não posso sentir coisas ruins, né? Então a gente tem tendência a abafar esse tipo de sentimento. Mas em muitos casos, como por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o sentimento de insatisfação. Você pode pegar esse sentimento e usar ele como um propulsor, ou seja, usar esse sentimento para te impulsionar para fora de uma situação que te deixa infeliz. A gente tem a tendência a querer suprimir esses sentimentos, e isso na verdade é muito ruim, porque você tenta suprimir, e é só que eles estão lá borbulhando, até o momento que eles vão chegar e aí vão estourar e vão fazer você fazer coisas horríveis, né? Ou se sentir muito mal. Então, a gente tem que analisar esses sentimentos. É normal, são coisas normais, é normal a gente sentir coisas ruins. Outro exemplo que eu posso dar é a questão da inveja, por exemplo, que é uma coisa também que todo mundo sente. Só que, em vez de suprimir essa inveja, ou de usar essa inveja pra fazer algo ruim, como, por exemplo, atacar as pessoas que você tem inveja, por que não pegar esse sentimento e analisar ele? Por que eu tô com inveja dessa pessoa? O que ela tem que eu gostaria de ter? O que ela faz que eu gostaria de fazer? Pensando nisso, você talvez descubra coisas novas sobre você, novos interesses, coisas que você gostaria de fazer. Então, eu sou uma pessoa que presta muita atenção nos meus sentimentos. Eu, inclusive, tenho meu diário. Sim, eu sou um homem de 30 anos com diário, mas o meu diário eu não vou expor. E aí, para encerrar o vídeo, eu quero propor uma lição de casa, que seria o seguinte: escolha uma dessas ferramentas de autoconhecimento místico que eu sugeri aqui, ou até uma outra, né, que você goste e tenha mais afinidade. Então, por exemplo, se você escolher astrologia, não precisa nem gastar dinheiro, você pode entrar num site e ver o que falam do seu signo, por exemplo. Ou até se você tiver condições, você pode, por exemplo, marcar um horário para fazer um tarô. Você aí vai pegar essas informações que disserem pra vocês e você vai analisar como eu analisei nos dois casos anteriores da astrologia e do tarô. Aí você vai ver o que faz sentido e o que não faz sentido. O que não faz sentido, você vai descartar. O que faz sentido, o que é de ruim você pode melhorar e o que de bom você pode amplificar. Como? E aí você pode escrever isso no seu diário de 30 anos. Ou num caderno, né? Talvez seja legal você fazer um caderno do design da sua vida e você começar com essa primeira parte de quem é você. Então, que informações que você tem sobre você que vão poder te ajudar nesse processo? Porque aqui você pode também começar a tirar algumas ideias sobre coisas que você pode fazer, ou coisas que você quer fazer, ou coisas que você precisa fazer. Essas informações vão ser super úteis. É isso por hoje, pessoal. Se vocês gostarem, por favor, deixem o like, compartilhem com amigos, se vocês quiserem, né? E se vocês gostaram. Se vocês não gostaram e não quiserem, tá ótimo. E se você quiser também compartilhar comigo nos comentários quais são as ferramentas de autoconhecimento que você usa, também eu acharia bem legal. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.